Ora viva, seja muito bem-vindo ao programa Vidas com Alma. Desta vez estamos com uma nova alma que vamos descobrir hoje, já daqui a uns segundos. Mas queria dar-lhe as boas-vindas aqui à Cúria Portuguesa dos Irmãos de São João de Deus, aqui em Lisboa, e dar-lhe também as boas-vindas para que possa tranquilamente, aí, a partir de sua casa, conhecer um pouco mais do Fábio Alexandre, sacerdote com uma alma jovem. É assim? Sim, pelo menos foi assim como intitulei. É sempre bom nós sentirmos jovens e tanto mais que até há pouco tempo, se não até atualmente, deve ser o padre mais jovem a exercer, porque fui ordenado muito cedo, sou natural de Alcobaça, nasci a 29 de dezembro, por isso daqui a poucos dias celebro o seu aniversário. Exatamente. E por isso fui ordenado com uma idade antecipada, se assim se pode dizer. A idade que está recomendada ou que está estabelecida é 25, a mim ainda foi com os 24, gostei sempre de furar assim os esquemas. Os seus paroquianos sabem a sua data de nascimento? Sabem. Fantástico, isso é muito importante para que depois, no momento certo, não é, saibam colocar... Sim, já ano passado uma das paróquias no momento certo. Fez uma festa de aniversário e cheira-me que este ano... Que vai acontecer. Exatamente. Também, muito bem. Antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco, é um gosto tremendo poder tê-lo connosco e perceber de facto que essa alma jovem vem consigo, vem com essa alegria e eu faço já a primeira pergunta, que é, essa alma jovem vem acompanhada de que mais virtudes e também de que defeitos? Fábio, se posso dizer assim. É sempre mais fácil ler os defeitos, por isso acho que vou arriscar pelos defeitos já. Muito teimoso, sou muito inseguro, ou pelo menos... isto vem aliado com uma qualidade, que eu acho que é uma qualidade, que é a organização. Excessivamente organizado. E quando as coisas não ocorrem exatamente como tinha planeado, aí surge um defeito, que é aquela frustração, não lidar bem com os fracassos, às vezes, e fazem parte da nossa vida. Acho que durante este primeiro ano de padre, nas mais variadas realidades, paróquias, com as pessoas, às vezes as coisas não ocorrem como nós pretendíamos, até na nossa vida profissional, familiares, as coisas não correm exatamente como tínhamos delineado, pensado, e este primeiro ano tem sido muito bom para aprimorar, para limar estas arestas deste tal defeito, como dizia, de não lidar bem com as coisas que não correram bem, e assim progressivamente. É assim que os outros também o veem? Acha que é assim que os que estão de fora também o veem? E não olhava já aos seus paroquianos? Okay. Dizia aos seus amigos, aqueles que acompanharam o seu crescimento, a sua infância. É assim que o veem? Sim, eu julgo que sim. Em termos de organização, talvez. Eu desde muito cedo, com a escola e tudo mais, ingressei na música. E estive no conservatório, tive alguns tempos com aulas de guitarra e tinha um professor muito organizado, muito exigente também, e isso formou muito aquilo que é a minha alma, que é o ser Fábio, quem é o Fábio hoje. Também eu devo muito a esse professor, o rigor, a exigência, com pontapés e medida, claro que é necessário, mas devo muito a esse professor. E mesmo no seminário, em algumas partilhas que às vezes íamos fazendo com colegas, eles diziam isso, que por vezes eu era muito exigente, mais comigo próprio do que com os outros. E também era notória a organização, porque gosto de facto das coisas muito arrumadas, muito organizadas. Queria pedir-lhe se nos ajudava a situar, situa-nos no país. Onde é que nasceu? Okay. O que é que recorda da sua terra, do sítio onde que o viu crescer? Muito bem. Eu nasci então a 29 de dezembro de 97, no Hospital das Caldas da Rainha. Entretanto, depois os meus pais vivem em Évora de Alcobaça, uma pequena freguesia nos arredores de Alcobaça. E daí, desde muito cedo, lembro-me de uma relação muito próxima com os meus avós maternos, que moram mesmo ao lado, uma aldeia muito rural, muito ligada ao campo. Os meus avós, na altura, muito ligados também à fábrica do vidro da Marinha Grande, da Atlantis. E por isso foi sempre uma relação muito assim, pela terra, pelas pessoas ali da terra, ajudando o avô pelos campos com o trator, à revelia da minha mãe, porque a minha mãe não gostava dessas aventuras. E por isso recordo muito essa infância. Ou seja, de ir à escola, já aí se notava esta organização. Os meus avós
mais a minha avó materna diz isto, que eu vinha da escola, chegava, nem lanchava, fazia os trabalhos da escola, lanchava e depois ia brincar ou ia ter com o meu avô aos terrenos, que era mesmo nas imediações, e ela, desde aí já eras este menino responsável, organizado, metódico, por isso é aquilo que recordo desta primeira Que infância. dissabores é que já lhe trouxe essa organização? Que dissabores é quando as coisas não correm mal. Quando exatamente... Foi a primeira realidade, é quando nós deparamos que nem tudo depende do Fábio. Quando eu deparo, nem tudo depende de mim. Depende de outras pessoas. O mundo é feito de outros. Não estão organizados? Às vezes não estão organizados, ou às vezes até mais organizados que eu. Mesmo, não sei. mesmo. Isso é muito interessante. E por isso pode ser um sucesso quando as pessoas se identificam totalmente comigo. Pode ser uma frustração quando elas não se identificam totalmente comigo e são muito mais organizadas. Ou quando eu próprio me sinto desorganizado perante a organização dos outros. São desafios diferentes. Exatamente. Desafios diferentes. Fábio, esta realidade de nos ouvirmos, não é? Conforme vamos crescendo, é uma coisa que parece-nos às vezes que é um eco que vai correndo pela nossa infância. O Fábio do secundário, se encontrasse o Fábio mais pequeno, não é? Que brincava com o avô, ainda muito pequeno, na escola primária, que diferenças é que encontravam num e no outro? Percebiam-se que eram o mesmo ou há aqui uma diferença grande de postura? Eu acho que há inevitavelmente uma diferença de postura, desde logo porque crescemos, porque vamos amadurecendo as ideias, porque vamos amadurecendo as prioridades da nossa vida. Aquilo que se calhar distinguiria o Fábio, há uma coisa que manteria unido o Fábio, que é o valor da família. Sempre fui muito sensível, e eu no secundário andei no seminário menor, em Penafirme, fazendo o secundário lá desde o 10º até o 12º, e as idas a casa eram muito mais periódicas, ou seja, ia de 2 em 2 semanas via a minha família. E isso ajudou-me a valorizar, a valorizar ainda mais a família. E acho que esse Fábio seria coincidente. Aquilo que se calhar distanciaria o Fábio de um e do outro, se calhar são as perspectivas, porque quando era miúdo sonhava muito com ser piloto de Fórmula 1, pronto, estava na voga na altura, na RTP, os grandes prémios da Fórmula 1, e eu assistia todos os domingos aos grandes prémios. Ainda hoje? Ainda hoje assisto, é verdade, é um gosto pessoal. Às vezes não dá, como tenho as missas, não vou ver nenhuma rede social quem é que ganhou, estou lá a casa, um tempo atrás, para ver todo o grande prémio. Muito bem. E depois, claro, com a idade as coisas vão amadurecendo e vou ganhando outros gostos, nomeadamente mais pela área da saúde, que ainda continua também. Embora seja padre, continuo sempre com esta vertente científica e de descobrindo quais é que são, ou indo procurando as descobertas científicas que fazem. Porquês. Exatamente. Os porquês. Falámos da sua terra, já falámos de Penafirme, e eu ia perguntar-lhe onde localiza o seu ponto seguro, aquele sítio onde para si é o meu lugar seguro, aquele que me deixa tranquilo. É a casa? É a casa. Acho que durante estes quase 26 anos de vida, sem dúvida, Penafirme foi um momento muito importante para mim. A nível pessoal, não me digo até vocacional ou até cristão, digo mesmo como Fábio, foi um momento muito importante. Não sei se porventura conhece Penafirme, mas o seminário fica junto ao mar, e o mar foi uma coisa que sempre me acalmou, e estando bem perto da Nazaré, e temos casa, e às vezes passávamos férias em família lá, o mar sempre foi uma coisa que me tranquilizou e sempre me fascinei ao ver o mar. Quanto mais bravo, melhor. Mas gostei de facto das ondas, a imponência, a beleza do mar, sempre gostei muito. E Penafirme teve um gosto especial porque é a fase da adolescência, é a fase do maior crescimento de uma certa criancice para uma adolescência, uma juventude, e esse é o espaço que mais gosto, que mais valorizo e que gosto de vezes sem conta ir recordando, ir lá visitar a praia de Santa Cruz eu fui feliz aqui e sou feliz aqui. Mas de facto, sem dúvida, o porto seguro, o abrigo, o local onde posso descansar, diria que era em casa. E a sua paróquia? A paróquia da sua infância? O que é que recorda desses momentos de catequese,
de primeiro encontro, não é, com o catequista, com alguém que nos fala de Jesus, que nos fala de Deus e que nos coloca questões que se calhar em casa também já vivia. Tem irmãos? Acabei por não perguntar também isso. Tenho um irmão mais novo, ele faz agora, completa 18 anos este ano, por isso vai ser a festa do ano. Bem da família. E relativamente ou seja, temos 8 anos de diferença, relativamente à paróquia, eu recordo-me de muito pouco, tenho algumas catequistas que recordo, algumas com saudade, que entretanto já partiram, outras que ainda permanecem. Sou franco, a partir do 5º ano, a vontade de ir à catequese já não era muita, desde logo a idade. Segundo, porque a catequista era a minha mãe e por isso a vontade de ir para a catequese era não, outra vez mãe, por favor, não. Já chega ao que temos em casa, não é? Exatamente. Isto é uma catequese contínua, ainda por cima. Há um momento formal. Exatamente, sim. Agora já não és o meu filho, és o Fábio. Exatamente. Mas recordo muito, se calhar da igreja, aquilo que mais recordo desta fase de criança, recordo-me que ficávamos sempre no segundo banco, ao pé do coro, e por vezes ia um organista lá tocar, e já aqui se denotava o gosto pela música. Entretanto também aprendi órgão no seminário. A minha mãe conta-me, e eu recordo-me disto, que estava em cima do banco, nós em pé, e eu assim com as mãos a imitar o organista a tocar. Pronto, e a minha mãe, para com isso. Olha, por falar em imitação, e nós olhamos para estas pessoas da nossa vida às vezes como pessoas que nos vão dando algumas dicas sobre a forma como nos vamos posicionando. Se tivesse que escolher um encontro com um destes, qual é que escolhia e porquê? Eu julgo que com o Sr. Presidente. Com o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É verdade, exatamente, mostrar quem são. Diria que escolhia o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não só por ser mais fácil, possivelmente, deste encontro, mas tenho alguma curiosidade. É verdade que António Guterres tem uma importância mundial, desculpem a redundância, mas muito importante. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa também tem a sua importância a nível nacional, e acho que nunca, como agora, é preciso compreender que a Igreja e o poder político, neste caso, que se devem sempre complementar, se devem ir ajudando, complementando, e algumas coisas, até Marcelo Rebelo de Sousa se dizendo cristão, acho que partilharia algumas questões, algumas interpelações com ele, e vejo também muito aquilo que são os seus discursos, dá muita relevância àquilo que os jovens pensam hoje em dia, que querem ser os protagonistas, se calhar muito da linha daquilo que o Papa Francisco tem dito nos últimos tempos, dos jovens tomarem iniciativa, não simplesmente ficarem pelas palavras e as mudanças que desejam, mas efetivarem essas mudanças. E ainda bem que falou exatamente nesse personagem, porque faço-lhe a mesma pergunta. Imagino que há uma vaga de visita à sua paróquia e pode convidar um dos dois, embora um já não esteja connosco. Exatamente. Não é? Mas com qual deles é que escolheria? Vamos convidar... Se pudesse ser, eu escolheria os dois. mas sem dúvida, João Paulo II, daquilo que me recordo, ou seja, ele faleceu, ainda era muito, muito pequeno, não tenho muita noção dele, mas recordo-me que foi um homem muito carismático e com muita vida. Não é? Temos um programa que é Vidas com Alma, não é? E foi uma vida, de facto, com muita alma, com muita entrega, muito entrega aos jovens, entrega ao mundo, e acho que havia muita coisa a aprender com ele, por tudo aquilo que passou durante a Segunda Grande Guerra. A vida também é uma escola, e acho que também convidaria por isso. Mas claro, Papa Francisco também pela sua proximidade, por ser carismático. Tive a oportunidade de agora, nestas Jornadas Mundiais da Juventude, estar muito envolvido na vigararia de Alenquer, onde trabalho, nas paróquias, a nível diocesano, nesta programação, nesta preparação das jornadas. E o Papa Francisco foi, sem dúvida, muito carismático, e se nós nos recordarmos, não sei se esteve presente, mas naquela celebração de acolhimento, aquelas palavras, todos os gestos muito de proximidade. E acho que cada vez mais nós necessitamos disto. Uma vida em que nos afasta tanto uns dos outros, porque temos contacto através das redes sociais, do telemóvel, mas isso depois desumaniza-nos. E acho que o Papa Francisco tem muito esta vertente boa de humanizar as pessoas com quem está, com proximidade.
mudando de faixa aqui nos nossos temas e queria perguntar-lhe neste percurso de organização da sua vida, nesta estruturação que foi fazendo da sua vida, quando é que o capítulo da vocação foi um capítulo de página virada, isto é, agora é esta, virei a página. Portanto, quando é que sentiu que era o momento, ou quando é que sentiu que foi esse momento decisivo que fez com que, se calhar, a minha vida não vai ser ter uma família, ter uma família tradicional, sim, ter uma esposa, ter filhos, não é por aí, é por outro lado. Okay. Houve um momento? Eu julgo que não houve um momento concreto que eu conseguisse definir, dissecar. Às vezes pergunto muito esta questão, até por ser muito novo, Claro. não é? Estão habituados, nas paróquias onde estou habituados a um padre que esteve muito tempo naquelas paróquias, agora um padre com quem trabalho também na casa dos 50 anos, e de facto a diferença de idades eu tenho metade da idade. Claro. E perguntam-me, houve algum momento... Até porque para alguém organizado, eu imagino que esse seja a procura, não é? Tem que haver ali onde é que está o papel que eu queria que comprova. Acho que acima de tudo não houve nenhum momento daquilo que vou revendo a minha história, não um momento concreto, há assim um desenrolar de coisas. Ou seja, eu entro no seminário por convite até da minha mãe, mais ou menos. Minha mãe tinha ido a uma formação de catequistas, na altura o padre Filipe Santos era o formador e fez o seu momento de divulgação. Está aqui o pré-seminário, tem aqui alguns flyers, divulgação, etc. E por acaso tinha um rapaz da minha paróquia que também andava, já era conhecido este nome. E quando andei um primeiro ano no pré-seminário, entrei para o seminário, mas foi sempre naquela ótica de desafio. Sim, porque não? Vamos arriscar. Sim. Não tanto uma certeza de que isto vai ser a minha vida, acho que nem estava bem consciente desta mudança total na minha vida. Acho que depois foi um desenrolar de coisas, foi um enamoramento que se foi intensificando. Adensando. Exatamente. Recordo com muito carinho uma experiência que nós fizemos no seminário maior, em Caparide, que foi a ida ao Hospital do Telhau, que foi de facto uma experiência, uma casa de saúde, muito marcante, porque ajudou-me a ser mais voltado aos outros. Acho que quando somos crianças e até como adolescentes, somos muito imberbes, muito pensar no nosso umbigo, e essa experiência abriu um bocadinho os horizontes, abriu-me... A experiência da relação com o outro, com doença mental. Exatamente. Se calhar por ser muito forte, e aquilo que às vezes, aquele receio inicial, e depois o ter-me que entregar, e entregar-me de boa fé, de boa vontade, isso mudou-me, acho que foi um momento decisivo. Não sei se isso colocou já a minha vocação, passa por ser padre, mas abriu o meu coração. Fábio, não penses só em ti, faz com que a tua vida seja para os outros. Esse é um momento muito giro. E exatamente porque me fala nos outros, eu também queria perguntar-lhe, com certeza que o momento em que, se calhar, a sua mãe foi a pessoa que melhor acolheu a ideia. Pelo contrário. Sim, eu ia perguntar-lhe quem é que tinha recebido com pior alegria, vamos dizer assim. Sim, eu julgo que foi a minha mãe, e muitas vezes eu digo, porque acho que era a pessoa mais consciente da mudança. O meu pai não é provavelmente é cristão, é batizado, mas não é praticante. Até muito pelo contrário, a minha família do lado paterna está muito ligada a uma facção mais comunista, contra a Igreja, e por isso... Tem menos vivência. Exatamente. E eu acredito que seja essa menos consciência das mudanças que fez. Não, deixa o rapaz ir. E a minha mãe muito defensora, também mãe galinha, às vezes digo isto, é muito protetora. Sim, claro. E acho que foi a pessoa que ao início mais obstáculos colocou. Quem depois mais ressentiu a minha falta, não diria nem o meu pai nem a minha mãe, diria o meu irmão. Dada mais a idade. Exatamente. Ali naquela mudança, quase ficar como filho único, quando tinha um irmão. Acho que essa foi a pessoa mais fragilizada e mais prejudicada, se pode dizer, desta mudança. Eu também queria lhe perguntar este percurso todo de discernimento, não? Que passa também pela vivência em seminário, são momentos que nos vão afastando das coisas de casa. Da casa. A vida do seminário foi assim, foi obviamente muito diferente, e a pergunta que lhe faria é:
quão diferente foi da vida em casa? Isto é, passar pelo seminário marcou muito ou acha que foi mais uma etapa da sua vida para chegar onde está? Acho que marcou muito. Moldou muito o Fábio que é hoje, do que era. Aquilo que dizia há pouco do tal perfeccionismo, do tal querer as coisas muito bem sistematizadas, organizadas. O seminário também deu, pela sua pedagogia, porque a dado momento nós tomávamos responsabilidade em determinados serviços e ao tomar responsabilidade também há espaço para o erro. E eu deparar-me com o erro foi muito importante neste tempo de seminário. E ao mesmo tempo, há pouco dizia que é verdade que o seminário, algo que nunca se perdeu do secundário para a idade mais infantil, foi a ligação à família. Acho que o seminário intensificou essa relação. Se calhar não tanto em tempo, mas no tempo de qualidade. E de me preocupar com eles em tudo aquilo que fosse necessário. E por isso acho que o seminário ajudou-me nessa parte. A intensificar os momentos em família e ao mesmo tempo também a ir desvalorizando algumas coisas que no infantil é muito um problema enorme e ali depara-te com a realidade. Exatamente. Eu imagino que a vida em seminário não seja como uma república, mas é exatamente uma residência com jovens. Exatamente, não sim. É? Onde haja algumas travessuras e por aí fora. Pode-nos contar alguma assim gira, que tenha... Eu não sei se há algum colega ou algum formador, não é? Mas veja o que é que lhe traz menos dissabor agora. Quer dizer, acho que eu estava agora a lembrar uma que foi mais épica. Acho que um dos padres que irei mencionar ainda não sabe hoje em dia, espero que não veja. Mas recordo-me que o padre Rui de Jesus, na altura era o vice-reitor do seminário, estava também na equipa formadora o padre Fernando de Escola, e entretanto o padre Rui saiu, uma sexta-feira à noite, já na altura do verão. E entretanto, nós estávamos, os seminaristas, na altura éramos 10, ou seja, entre o 10º ano e o 12º, e havia o Pedro e o Afonso, gêmeos, que eram do meu curso, e nós estávamos sempre assim na picardia com eles e tal, e decidimos colocar um deles, o seminário tinha um lago, decidimos colocar um deles dentro do lago. A partir daí, o padre Fernando, só para contextualizar, o padre Fernando de Escola e outros seminaristas tinham ido dar uma volta de bicicleta, ou seja, o seminário estava entregue aos seminaristas. Gerou-se uma guerra, balões de água, enchemos dentro do seminário balões de água, de lado de fora, de lado de dentro, era balões de água por todo lado. Escusado será dizer que houve um balão que entrou dentro do bar, por milagre não se rebentou, e nós mandámos lá para fora, pronto, foi a guerra épica de balões de água. Nós, entretanto, vimos o padre Rui chegar, o padre Fernando, entretanto, chegou, e em vez de ralhar connosco, juntou-se à festa. O padre Rui, nós percebemos que ele estava a chegar, limpámos a casa toda, fomos todos para os quartos, e pronto. Mas deu asa que, futuramente, nesse mesmo ano, quase no final, acordámos de madrugada para fazer uma guerra de balões de água. Dissemos sempre assim, padre Rui, não acha bem, assim um momento lúdico, a ver balões de água? Como se nada tivesse passado anteriormente. Acho que foi assim o episódio mais caricato do Seminário Menor. Sim. É uma família, o seminário? É. Eu acho... também depende daquilo que nós... Como todas as famílias, não é? Tanto mais família será, quanto mais nós deixarmos que seja uma família. Mas é sem dúvida uma família. Somos muitos, é verdade, somos muito e muito diferentes. Se calhar sou tão querido ao seminário Penna Firme porque éramos 10, mais os padres, 14. No seminário maior já éramos comunidades de 30, de 50, que já torna a relação mais impessoal, mas claro que há ali um núcleo duro que será sempre a família, mesmo não seja de sangue. Sim, e a verdade é que, e perguntava-lhe isto, é que todas as famílias têm momentos em que têm que crescer. A verdade é essa. Até o momento em que vamos sair. Este momento de saída, que é o momento da ordenação, vamos dizer assim, também sentiu que ia deixar alguma coisa para trás, isto é, sim. Vou sair de casa. Exatamente. Eu tenho outro defeito, ou qualidade. O meu diretor espiritual é o Padre Rui de Jesus. Eu sou muito querido e muito... Gosto mesmo do Padre Rui. E uma coisa que falava e que ele reconhecia como não é qualidade, é como característica minha, era a questão de ser muito caseiro. Mas até eu ser muito caseiro e gostar da casa onde estou, demora tempo. Tenho que me apropriar daquela casa. E acho que ao sair do seminário para as paróquias onde estou atualmente, houve esse gap. Ou seja, eu deixar a casa que já tinha-me apropriado, que era o Seminário dos Olivais,
chegar a outra terra que não conhecia as pessoas, não conhecia o padre com quem ia estar a trabalhar e agora tenho que me apropriar. E preciso de tempo disso. Se me perguntar agora, passado um ano, não me vejo fora dali. Gosto mesmo de lá estar em Alenquer. E não só, obrigado, Iota. Mas gosto de facto de estar ali. E acho que no seminário fiz uma experiência muito feliz, de muita família. E às vezes dizia ao Padre Rui no início, quando saí do seminário, Padre Rui, custa-me estar na paróquia. Ele disse, normalmente custa quem faz uma experiência feliz de seminário. E por isso, ainda bem, graças a Deus que o fizeste. Agora são os dores de crescimento. E por isso sim, acho que deixei uma coisa para trás, mas muito agradecido por tudo aquilo que fiz, que vivi no seminário, nos seminários. Muito bem. Estamos com o Padre Fábio Alexandre, a quem muito agradecemos estar aqui connosco. Nós vamos fazer uma pequeníssima pausa para podermos esticar as pernas, estar um bocadinho mais à vontade. Voltamos dentro de uns pequenos minutos. Não saia de onde está. Até já. Viva, de novo, seja bem-vindo a esta segunda parte do programa Vidas com Alma. Estamos com o Padre Fábio Alexandre. Muito obrigado por estar connosco, por ter trazido a sua alma connosco aqui para expor aqui um pouco daquilo que é a sua vida e eu pedia-lhe já que avançássemos para a sua paróquia. Para as suas paróquias. Isso mesmo. Fale-nos delas, por favor. O que é que as tornam diferentes uma da outra? São três? São três, exatamente, sim. O Sr. Patriarca, na altura, quando nomeou, o Manuel Clemente, nomeou-me para as paróquias como vigário paroquial apenas, Alenquer, Ota e a Brigada. E são todas muito distintas. Na altura fui trabalhar como vigário paroquial, ou seja, como eu costumo dizer às pessoas, treinador adjunto. O Padre Francisco é o treinador principal da equipa, eu sou o adjunto. E na altura o Padre Francisco disse-me, olha, nós não nos conhecíamos, e na altura ele disse-me, olha, se calhar Alenquer é um meio mais citadino, é uma vila, é maior, para fazer uma boa experiência, até para ganhares alguma autonomia, se calhar ficas mais encarregue a nível pastoral das paróquias de Iota e da Brigada, sendo que ele também dá o apoio necessário, até mesmo pela questão mais económica, é ele o representante legal das paróquias, é ele que assume essa vertente. Mas de facto são paróquias muito, muito distintas. Alenquer, como dizia, uma Vila Presépio, estamos na altura natalícia, já se inaugurou o Presépio Monumental e de facto é uma paróquia muito diferente e com pessoas muito de dormitório, pessoas que chegam entretanto fugidas da cidade porque não conseguem ter casa a preços acessíveis e agora regressam mais para uma zona mais rural, exatamente, mais periférica. E por isso temos escuteiros, uma paróquia ainda grande, com alguma dimensão. Depois, claro que se formos para Ota, que tem mil e poucos habitantes, uma zona mais pequena, mais rural, mas também com as suas diversidades, porque fica bem perto da base aérea, e por isso a base militar, também tem ali muitos militares que, entretanto, houve o expoente nos anos 40 da aldeia e ficaram por lá, constituíram a sua vida por lá, outros que eram nativos de lá, outros... Também Ota é conhecida por ter muitas quintas e lá têm os professores, as pessoas mais, como as pessoas costumam dizer, os fidalgos. Claro. E se fomos para a Brigada também muito dispersa, mais junto ao monte junto, uma terra mais dispersa, mas acho que aquilo que as une, embora sejam diferentes territorialmente, sejam diferentes pelas pessoas, claro está, mas aquilo que os une são de facto muito acolhedoras. E há pouco dizia que se é verdade que ao início estranhei, como diz o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se, de facto ao início houve aquela estranheza, eu não conheço estas pessoas, mas elas rapidamente também me acolheram como suas e aquele processo de me apropriar daquelas terras, sentir Alenquer, Ota e a Brigada como minha casa, foi fácil de fazer. E a sua alma jovem, o que é que muda na vida destas pessoas? Há muitos que dizem, ou são elas que mudam a sua vida? Vamos nos mudando, acho eu. Mas, tão novo. Eu, pronto. Mas valorizo muito ter um padre novo e jovem. Também, claro está, o padre Tiago, que me antecedeu, entretanto foi para a Alcobaça, também foi acabadinho de ordenar, foi para lá, por isso somos mais ou menos a mesma idade, 3 anos de diferença. A grande questão é que o padre Tiago foi na altura do Covid, e por isso foi um período em que esteve mais afastado das pessoas, em que são paróquias, principalmente a Brigada, que tem todas as terrinhas, tem uma coletividade, tem um espírito associativo muito presente e de convívios, e o Padre Tiago não teve isso. E as pessoas sentiram também falta da presença de um padre, porque o padre tinha antecedido ao Padre Tiago, o Padre Zé António,
tinha sido um padre muito presente nessa dimensão mais associativa, de coletividades. E aquilo que eu tenho tentado fazer é, sendo eu um jovem, ainda como vamos dizer, um puto, não é? Um cachopo, mas que as pessoas reconhecem que gostam da presença e tentar e valorizar esses momentos com a comunidade. Será que este espírito organizativo, de organização, pode-se traduzir num espírito organizativo? Quero dizer, será que vamos ver o Padre Fábio a encabeçar aqui um movimento, não é um movimento de dinamização destas terras, porque é o espírito jovem que vem para junto de uma população, se calhar, mais tranquila, mais calma, onde impera um pouco mais a tranquilidade. Vai revolucionar, ligar as colunas e pôr música alta? Não sei, acho que não começaria logo por aí. O Sr. Pedro tinha uma chave de mestre que é o primeiro ano é para conheceres. E foi muito essa atitude que tive neste primeiro ano, de conhecer a realidade que tenho diante de mim. Porque eu posso ter, de facto, este espírito mais organizativo, mais jovem, até ter tido, no ano em que sucedeu, algumas atividades mais esporádicas para os jovens daquelas paróquias, algumas delas já mais envelhecidas, mas ainda assim que não vá de choque com a identidade das pessoas. Acho que é preciso sempre um equilíbrio. Acho que hoje em dia é muito difícil na vida de toda a sociedade haver um equilíbrio. Somos muito facilmente que íamos em extremos, com um extremo respondemos com outro, e acho que acima de tudo aquilo que Deus me pede é que seja equilibrado, claro, chamando os jovens, tendo uma cara mais jovem e fazendo atividades para eles, mas não esquecendo que os mais velhos também precisam desse apoio, também precisam dessa presença. Sim. Mesmo este ano passado, como dizia há pouco, estive muito vocacionado para a organização localmente das Jornadas Mundiais da Juventude e descurei, se calhar, um bocadinho visitar os doentes, aos centros de dia, aos lares, às casas de repouso, e este ano tenho tentado aos poucos que eles não sejam, ou não se sintam marginalizados, ou à parte, ou o padre não quer saber de mim. Não, como Jesus, queremos saber de todos. E por isso acho que a minha força motriz e a minha organização pode ser por aí, que é este tempo é para as pessoas mais idosas, este tempo é mais para as famílias, este tempo é mais para os jovens, para as crianças. Se calhar ajuda-me mais por aí, nessa vertente. Eu já vou fazer-lhe uma pergunta sobre tempos, mas queria fazer-lhe uma pergunta também à volta da questão da vida da paróquia, que também tem os seus momentos de vivência dos sacramentos. Olhando para os vários sacramentos, qual é aquele em que mais se revê isto? Qual é aquele que lhe dá mais... Portou uma expressão, mais gozo. Exatamente. Qual é aquele que lhe dá mais gozo de celebrar? Eu gosto imenso de casamentos e batismos. Particularmente, se calhar, de batismos, porque normalmente as cerimónias de batismos têm muitas crianças, porque são casais jovens, porque depois trazem os filhos, e às vezes, desculpe, Sr. Padre, pelo barulho. Não, mas é importante, e gosto que haja o barulho das crianças presentes, porque é sinal de que não é uma coisa apenas para velhos, não é isto? Nós já, como estou responsável também pela equipa vicarial de jovens em Alenquer, e um bocadinho do balanço das jornadas, houve um rapaz que disse, um bocadinho para tirarmos esta mentalidade que a igreja é só para a tua avó. Não, também é para crianças e para jovens, e gosto muito, de facto, de batismo e casamentos, se calhar por ser um momento festivo, mas como dizia há pouco, eu acho que São Paulo tem uma frase que acho um mimo e que diz assim, eu fiz-me tudo para todos, e por isso tento amar todos esses momentos e estar próximo desses momentos. Claro que os funerais se calhar são aqueles momentos mais duros, mas tento estar sempre perto da família e posteriormente manter o contacto tanto quanto possível. Às vezes não é possível chegar a todos os lados, mas acho que acima de tudo o que me dá mais gozo é batismos e casamentos. E nas celebrações a que preside, bate-se palmas ou nem por isso? Sim, por exemplo, estávamos a falar de identidade das comunidades. A Brigada, disseram-me logo no primeiro dia que lá cheguei, prepara-te que é uma comunidade que bate muitas palmas. E é verdade, no final da celebração. Mas eu também gosto... É quase como se aterrasse o avião, não é? Exatamente. Chegámos a Porto Seguro. Exatamente, ele conseguiu muito bem, sim, senhor, muito bem. Eu também tento fazer com que as celebrações, as dominicais, seja também uma coisa leve, ou seja, não vou mudar os textos, nada disso, mas com aquele momento de homilia, de explicação, de explicitação, de atualização da Palavra de Deus para os nossos dias,
seja uma coisa muito concreta e leve. Próxima. Às vezes os padres dizem, as pessoas dizem, os padres falam imenso, falam, depois não fica nada. Às vezes gosto, por exemplo, de fazer uma homilia com um balão, com uma corda, perguntar às pessoas determinadas coisas sobre os evangelhos ou sobre as leituras, que às vezes pensamos, é só para as crianças. Não, mas se calhar também picar, participar, exatamente, fazer ter com uma que a assembleia comunidade... participativa. Exatamente, porque a comunidade, isto quer-me dizer alguma coisa a mim. E tento sempre que a celebração vá um bocadinho por aí. Uma boa Eucaristia, uma boa celebração, uma Eucaristia sem erros do sacerdote. Não, acho que, quer dizer, se calhar para as pessoas, sim. Aquela questão que dizíamos há pouco, o erro faz parte e às vezes podemos enganar. Também é uma consciencialização das pessoas que somos padres, mas também somos homens, e por isso, às vezes, não posso estar, não estou a ver bem o que está ali no missal e troco a palavra, mas acho que, acima de tudo, da minha ótica, é uma celebração bem é quando as pessoas, de facto, sentem que ali esteve Deus presente para eles. Mesmo no erro. Exatamente. Mesmo no erro. Se calhar alguns valorizam mais, mesmo que o padre tenha errado na homilia, não sei quantos erros, mas aquilo que disse, ou então das leituras, ou então mesmo da elevação da hóstia e do cálice. O erro pode ser um momento de aproximação. Pode ser, parecer, exatamente, porque às vezes, acho eu, temos muito um protótipo do padre, não é? O padre é uma pessoa perfeita, até dos cristãos, uma pessoa impecável. E não, temos estes defeitos, há coisas que fazemos menos bem, e acho que o erro aproxima-nos, que faz-nos um para nós, como padre, mas um connosco, como homem e como cristão que é. Perguntava-lhe, eu imagino que seja sacerdote a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tento. Mas perguntava-lhe se há tempo para o Fábio, isto é, se há tempos livres. Como é que se vive o seu tempo livre e se o tem, o que faz com ele? Padre, sou sempre, mesmo quando não estou com as pessoas, quando não estou a pensar nas paróquias, há sempre aquele momento de rezar, de pensar nas pessoas, de mandar uma mensagem, de rezar por elas. Por isso acho que nesses momentos já existe sempre 24 horas, 7 dias por semana. Nos momentos livres gosto muito de desporto, embora que a barriga não espalhe isso, mas gosto muito de natação, gosto muito de, por vezes, dar caminhadas por Alenquer. É um desgosto que eu tenho em Alenquer, pronto, é não ter mar ao pé. E por isso sempre que vou a casa, ou quase sempre quando vou a casa ao fim de semana, tenho que passar pela Nazaré, para ver um bocadinho o mar, para, como dizia há pouco, fascina-me e tenho que ir ver o mar, e por isso são assim as coisas que mais faço. Nos tempos livres, às vezes também saco da guitarra e revejo algumas peças de outros tempos, e por isso assim aproveito estes momentos para... Faço esta última pergunta neste bloco ainda. A música ocupou um tempo importante da sua vida, em termos de formação. Sim. Fale-nos um pouco disso. Foi guitarra clássica, conservatório, Exatamente. alguns anos? Estive 4 anos, foi na altura desde o 6º até ao 4º ano, depois desde o 6º até ao 9º ano, melhor dito, e tive esses 4 anos em guitarra clássica, uma formação musical, e depois o instrumento propriamente dito era a guitarra clássica, lendo partituras. E sempre tive muito este gosto, incutido pelo meu padrinho de batismo, deu-me uma guitarra e eu, que bonito, mas não toquei no primeiro ano, aquele receio. E quando entrei no seminário, o padre Rui de Jesus, que estava no seminário, disse, já tens umas bases de música, de formação musical, porque não investir no órgão, não temos organistas? E eu, está bem. E pronto, e assim se deu uma evolução do seminário menor, do seminário de Caparido, do seminário de Olivais, e de facto aprecio muito música, gosto por vezes tive uma ou outra música que compus com um colega de seminário, é uma fatia muito grande e que também me tranquiliza. Também é um momento de rezar, aquilo que há pouco dizia. Os seus paroquianos podem pedir-lhe um concerto que resulta, não é? Sou uma pessoa envergonhada, está bem? Não se lembrem. Não, mas imagino para uma boa causa, para a paróquia, sim. não é? Para algum tema mais interessante, eu diria que Não estou a dar ideias também, estou só a dizer que pode estar aqui uma oportunidade. Sim, por vezes já fiz uma vez ou outra, mesmo com atividades da catequese, levo sempre a guitarra atrás, no início da catequese, uma atividade com os adolescentes, levo sempre, que é sempre desinibidor, daquele momento assim mais morto e constrangedor,
pego da guitarra, toco uma música, todos participam. Imagino que toque bem e, portanto, fica com certeza Esperemos que sim. Faço-lhe uma questão. Nós, de facto, somos melhores a falar sobre os nossos erros, sobre aquilo que não está tão bem, não tanto sobre as coisas que fazemos bem, mas eu gostava de lhe perguntar e gostava de ouvir qual é que foi a sua última boa ação? Última boa ação. Não deve ser assim tão difícil de encontrar. Não, tenho que pensar... Acho que, acima de tudo, tenho levado muito a peito... Acho que conto isto como uma boa ação. Tenho levado muito a peito aquela mensagem que o Papa Francisco nos deixou, que foi, durante o tempo do Advento, mandarmos a todos uma mensagem de esperança. De facto, vivemos o tempo do Advento, é o tempo da esperança, e ainda hoje de manhã gravei um áudio para uma família que não está a passar um momento fácil, por questões de gravidez complicada, e por isso diria que foi isso. Ou seja, mandar essa mensagem de esperança para a mãe e para o pai da criança. Isso é um excelente sinal. Começávamos aqui um tema diferente. Há pouco, logo no início, falávamos sobre os porquês. Falámos disso, de perceber os porquês. A ciência é um entrave à fé? Dificulta-nos a entender a fé? Ou a fé também fecha aquilo que pode ser o entendimento da ciência? Esta questão, estudei na faculdade e a minha tese foi sobre a criação, muito ligada a isto, a fé e a ciência, se complementam ou não. E há uma imagem que foi utilizar, julgo eu, do Papa João Paulo II, por isso nem de propósito também gostava que ele lá estivesse, e ele dizia, imaginemos um barco. Temos um barco, um remo da fé e outro da razão. Se nós remarmos apenas com o remo da fé, o que é que acontece ao barco? E ele diz, andamos à volta. Se dermos só com o remo da fé, o que é que acontece? Ou da razão? Desculpa, já não me lembro o que é que disseste. O que é que acontece? Andamos às voltas. Para o barco avançar, tem que os dois remos bater em conjunto. E por isso eu vejo muito a fé e a ciência não tanto como oponentes, como contrários e adversárias, mas sim como complementares. Se é verdade que, e às vezes digo isto muito aos jovens, porque coloca-se a questão, mas Deus criou, mas a fé diz isto, a ciência diz aquilo outro. E eu digo, esclareço um bocadinho as razões a que cada uma pretende responder. Porque a ciência tenta responder ao modo, ao como. Ou seja, como é que isso sucedeu, como é que o mundo se gerou, teoria do Big Bang, não é? Não diz como é que foi criado o universo, diz sim como é que foi gerado. Houve uma massa informe que explodiu, etc, etc. Ao passo que a criação, a fé, diz que a intencionalidade, o quem, ou o porquê, porque é que criou. Porque nos tem amor, porque não queria que fosse só obra do acaso, mas teve uma intenção. E por isso as duas perguntas, as duas ramos complementam-se e acho que em tudo devem bater ao mesmo tempo, devem ser complementares. Ainda continuando nestas coisas que o senso comum diz, o que vamos ouvindo, também lhe pediria uma mensagem, e a sua câmara é aquela, e certamente nas pessoas que estão mais orientadas para as coisas práticas da vida, para aquilo que a vida nos dá, para às vezes até mesmo para a dureza da realidade, não são tão poucas as vezes que nós ouvimos coisas como menos conversa e mais ação, não é? Menos paleio e mais coisas concretas. Que mensagem é que podemos deixar a quem olhe para a Igreja como um marco inativo de conversa, sem obra? Acho que, acima de tudo, hoje em dia vemos muito no tempo do imediato. As coisas que queremos que sejam agora, ou melhor, para ontem. E às vezes as coisas precisam de tempo para amadurecer. Um bocadinho como a árvore. Quando nós lançamos a semente, não plantamos hoje e amanhã já está uma árvore enorme. Não. É preciso tempo para que a árvore se demonstre. Que fura a terra, que vá crescendo, que vá mostrando os seus ramos. E assim também as coisas grandes e intervenções grandes também dependem disso. Há pouco falava destas intervenções no mundo da paróquia, o que é que se vou revolucionar ou não.
às vezes as pequenas revoluções fazem-se de pequenos passos. E acho que hoje em dia não estamos habituados, não estamos voltados a perceber, espera, é preciso tempo, é preciso espaço para que aquilo que é uma semente pequena vá germinando. E acho que aquilo que a Igreja deve demonstrar à sociedade é, nós estamos cá para fazer. Pode demorar mais tempo, mas estamos cá e vamos fazer passos após passo, step by step, como se diz em inglês, não é? Sim, mas... E por isso, mais concretude, mais realeza, mas também mais realidade, não é? Não queremos mudar tudo, não podemos mudar tudo de um dia, num estalar de dedos, de um dia para o outro. Vem de Cabeção, mas habitualmente os sacerdotes até vêm com cores mais escuras e com não de ténis, assim mais... Confesso que não costumo só ao fim de semana. E eu ia lhe perguntar exatamente se acha que existe nos tempos que vivemos uma necessidade de que a imagem visual do sacerdote se demarque do comum mortal, no sentido das pessoas normais, não é? Da forma como nos vestimos todos os dias. Porque já começamos a ver cada vez mais os sacerdotes vestidos de novo com a batina, é uma coisa que se vai vendo. Precisamos, nós, não sacerdotes, precisamos de vos ver com o cabeção, ou isto é uma farda que é até a gira de usar? Acho que é uma questão controversa e aquilo que vou dizer é muita opinião pessoal. Pessoal, obviamente. Como dizia há pouco, ou seja, normalmente os dias da semana ando normal, às vezes de camisa, outras vezes de t-shirt, de ténis quase sempre, sapatos só mesmo ao fim de semana, ou então botas, pronto. E ao fim de semana é que normalmente utilizo o cabeção. Compreendo o que está por trás do uso do cabeção, ou seja, a questão de ser identificado por outros, que é padre e que podem recorrer a qualquer momento. E por isso também do intuito funcional, é verdade que pode ser, para quem sabe o que é que isto significa, senão pensam que é só um estilo diferente. Pode ser uma moda. Exatamente. E acho que pode ser importante para algumas pessoas haver este reavivar e tudo mais. Aquilo que dizia há pouco, a questão dos batina, não, está previsto e está permitido que o façam. Era aquilo que dizia há pouco, que é fácil nós cairmos em extremos hoje em dia. Em tudo, e até na igreja, até nas pessoas que criam. E acho que acima de tudo nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem sempre de batina e tudo mais, e cabeção e etc. Ou quem não usa cabeção é um padre que não tem espiritualidade nenhuma ou não. Ou seja, a roupa, claro, que nos define, também diz quem nós somos e quem somos para o mundo e ajuda os outros a perceberem quem é que nós somos para eles. Agora, isso não resume o padre que eu possa ser. Aí tais boas ações e tal proximidade com as pessoas, tal vida de oração. Claro que ajuda a identificar, mas acho que não esgota o padre que sou. E é assim muito que vejo. Claro que no seminário às vezes picavam, que agora hoje em dia muitos padres usam todos os dias regularmente cabeção. Eu não usava mesmo no seminário, por opção pessoal. E eles estavam sempre a picar. Mas se calhar em tempos foi um tema que me incomodou. Hoje em dia não tanto. Porque de facto revejo que o ser padre não depende tanto da roupa, pode ajudar, mas sim das ações que possa ter, a proximidade que possa ter. E como dizia, na Terra toda a gente me conhece e sabe que eu sou padre. O facto de usar a cabeção podia ser nos momentos iniciais mais tcharam. Mas agora todos sabem. E por isso... Mas haverá quem não sabe. Também haverá quem não sabe, exatamente. E eu ia lhe perguntar qual é que foi a reação mais engraçada que teve, ou inesperada, não é? Que recebeu de alguém que de repente percebeu, peraí, ai meu Deus. É bem recente esta. Dia 6 de novembro, eu estava em Alenquer, tinha dormido em Alenquer, normalmente ao fim de semana costumo ir a casa, era uma segunda-feira, e tinha pensado, bem, o Sr. Patriarca vai celebrar em São Vicente de Fora, por todos os bispos, padres, defuntos. Olha, vou até ao carregado, tomo um pequeno almoço, já que é o dia de folga, aproveito assim já que não tenho nada para fazer. Exatamente, um excessozinho, vamos tomar um pequeno almoço fora. E depois, entretanto, tive um azar, bati com o carro. Entretanto, o carro, não foi muito para ir além do senhor, foi simplesmente uma jante dobrada, etc. Eu parti a ótica do carro,
Mas depois o senhor disse, bem, quero acionar o seguro. Eu disse, para mostrar que é, não, vamos arranjar uma janta em segunda mão, etc. E fui até com ele à sucata, comprámos. Eu muito relaxado, quer dizer, chateado por ter batido, ninguém gosta de bater num carro. Obviamente. Mas chateado, mas muito tranquilo. E depois ele pergunta, viu-me, estava eu de camisa normal, nem estava com capção nem nada. E ele assim, não tem nada para fazer. E eu, assim muito triste e muito inocentemente, sim, daqui a pouco às 4 tenho um funeral. E ele faz assim uma cara e eu, esteja descansado, sou padre. E ele, Pronto, se o Sr. Francisco me vir, pronto, ficou na memória o nome e a situação, mas pronto, ele assim, um funeral, e eu sou padre, pronto. Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar já este bocadinho para me despedir dos nossos queridos telespectadores, na esperança de que na próxima semana não se esqueça de novo de ver o Vidas com Alma, com uma nova alma, de me despedir também do Padre Fábio, que foi super amoroso estar aqui connosco. Obrigado pelo tempo que esteve connosco e de ter trazido a sua alma jovem para estar aqui um pouco connosco. E não se esqueça, na próxima semana, de estar de novo em antena connosco aqui na TV Canção Nova, neste programa que a Fundação São João de Deus e os Irmãos São João de Deus lhe trazem até si. Obrigado. Eu ia fazer-lhe uma pergunta sobre... habitualmente nós deixamos mensagens para os mais jovens. O que é que, para os que estão a pensar na vocação, eu ia pedir-lhe uma mensagem para os sacerdotes mais velhos. O que é que mensagem se pode deixar a quem dedicou a sua vida à vocação dos outros, à sua própria vocação, mas também a servir a Igreja? Como é que nós podemos pedir a estes sacerdotes que olhem para os mais novos? Para os sacerdotes mais novos. Exatamente, sim. Acho que às vezes os padres mais velhos têm aquela questão de isto agora vêm os novos, querem mudar tudo, querem ser revolucionários e agora nós estamos aqui tão bem. Eu sei que não ajudei a isso. Mas a dado momento, em primeiro lugar, uma palavra de muita gratidão, porque sei que estes padres que já têm sua idade passaram por momentos muito conturbados na vida da Igreja, a vida social, porque sabemos que a Revolução de 25 de Abril foi muito boa a nível societário, mas para a Igreja, padres muito perseguidos e por isso que tiveram que dar mesmo da vida deles. E por isso agradecer muito aquilo que fizeram e que alguns ainda fazem em prol dos outros. Recordo aqui alguns, estou-me assim a passar em flash aqui alguns rostos de padres aqui de Lisboa. Fábio Alexandre, a quem muito agradecemos estar aqui connosco. Nós vamos fazer uma pequeníssima pausa para podermos esticar as pernas, estar um bocadinho mais à vontade. Voltamos dentro de uns pequenos minutos. Não saia de onde está. Até já.